Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, sou um dos sócios e fundadores da Optimus e gostaria de expor para vocês a minha apresentação na BM Week 2016. Esse trabalho se originou de uma parceria entre a Vale e a Optimus para simular dinamicamente um processo de beneficiamento de ferro e fazer a análise de confiabilidade a partir dos resultados dessa simulação. Então, como vamos falar de simulação, vou mostrar que os simuladores já são uma realidade no nosso dia a dia e deixaram de ser apenas temas de filmes de ficção científica. Por exemplo, hoje um novo condutor precisa ter uma quantidade de horas dentro de um simulador de trânsito urbano, o que vai reduzir o risco desse condutor inexperiente causar algum acidente. Também temos a possibilidade de utilizar navegadores por GPS que apontam as rotas mais rápidas ou as mais curtas, Particularmente eu utilizo muito para encontrar o melhor caminho para casa, colocando algum ponto de interesse antes, como um supermercado, no objetivo de fazer compras. Na educação, a realidade aumentada permite aos alunos, tanto do ensino médio até o ensino superior, ter uma interação com o conteúdo exposto pelo professor, melhorando assim a aprendizagem desses alunos. E até mesmo auxilia as mulheres na escolha de um novo visual, simulando a aparência final após um novo corte ou cultura de cabelo, eliminando a angústia de fazer para ver o que vai dar, uma angústia que existia antigamente. E onde na mineração a simulação é utilizada? A simulação é utilizada na mina, onde você pode exibir e modelar dados geológicos, por exemplo. Também é utilizado em projetos de engenharia para verificar a interação de equipamentos em uma rota proposta. Em treinamento operacional, no qual a planta é simulada e apresenta um supervisório idêntico ao que o operador novato vai utilizar. Aqui também você tem o ganho na redução dos riscos de acidentes provocados por esse operador inexperiente. Também quando fazemos testes em laboratório, os testes de bancada para testes de novos reagentes, e queremos saber qual será a sua interferência no processo, no processo industrial. Podemos utilizar a simulação para verificar isso. Pode fornecer também dados calculados, que não são medidos na planta, e alimentar os controladores regulatórios ou até mesmo as inteligências artificiais, que vai permitir um melhor controle do processo. E principalmente para realizar cálculos complexos, no quais existem diferentes condições. Essas diferentes condições interagem entre si, influenciando o resultado final. E fazer isso manualmente é humanamente impossível. Ou vai dar um trabalho que no final vai demandar um tempo que você não tem. E é mais ou menos sobre esse tipo de cálculo que nós vamos falar nesse trabalho. O objetivo desse trabalho foi responder a 3 perguntas da Vale, através da simulação dinâmica. Como que as paradas não programadas influenciam a produção da planta? Como que a entrada de diferentes tipos de minério também influencia o desempenho dos equipamentos? E como o processo é suscetível a diferentes condições climáticas? Para isso, primeiramente devemos entender o fluxograma do processo a ser simulado e modelá-lo dentro de um simulador. Esse fluxograma fornecido pela Vale, esse fluxograma simplificado, o material chega da mina, alimenta o britador BSM e o produto desse BSM é enviado para os britadores Sizer. Após essa britagem do Sizer, o material pode ser encaminhado para o pátio de estocagem ou seguir para o peneiramento. O material que não atende a especificação tamanho retorna para a britagem terciária e o produto do peneiramento segue para o pátio de embarque, sendo após encaminhado para o cliente final. Nós utilizamos o METC5 como plataforma de simulação dinâmica e nele foi modelado todos os equipamentos pertinentes para essa simulação, desde a mina até o pátio de embarque. A complexidade desse modelo se deve à necessidade de simular o desempenho de cada equipamento com suas respectivas ocorrências de falhas. Além disso, utilizar a lógica escada em situações de paradas sequenciais de equipamentos e assim ter uma maior representatividade do processo. Para realizar a simulação, foram coletados dados históricos da operação da planta em diferentes condições climáticas e com diferentes mineralogias. Esses dados também permitiram calibrar os modelos fenomenológicos dos equipamentos e seus respectivos desempenhos nas diferentes condições operacionais. Em seguida, foi desenvolvida a simulação dinâmica do processo,
para tanto criou-se um modelo completo de todo o processo de beneficiamento da planta. Como condições climáticas foram consideradas essencialmente de dois tipos, chuvoso e seco. E essa meteorologia foi classificada também em dois tipos, canga e matita. A canga trata-se de um material com mineral mais pobre em ferro e que causa problemas operacionais por sua característica argilosa. Nessa simulação a gente fez 150 dias, tá? Cada passo da simulação representa 1 minuto do processo. Então a gente tem 150 dias simulados minuto a minuto, o que representou mais de 216 mil passos de simulação, o que nos demandou 12 horas para que todo o processo seja completado. O que é um tempo bem curto pelo tamanho do processo simulado. Estes dados foram submetidos a um tratamento estatístico com respeito à ocorrência de falhas. Nessa análise foi considerado todo o universo de falhas, sendo possível a avaliação tanto do tempo de reparo, também quanto do tempo médio entre falhas. E para entendermos melhor a lógica SCADA implementada, imagina que esse sizer para devido a uma falha. A partir do momento de falha, a taxa de material enviado ao distribuidor que alimenta esse sizer deve diminuir para que limite apenas um, não mais dois. Isso para respeitar as especificações do equipamento. E agora imagine então que, por exemplo, essa correia tem uma falha e pare. Nesse momento também a correia anterior deve parar de enviar material, o que no final vai acarretar também parar o BSM e os sizes, pois eles também não vão receber mais material. O resultado da simulação foi comparado com os dados amostrados e o balanço de massa existente. Os dados reais apresentavam um valor de 22 milhões de toneladas por ano. Os dados simulados mostraram 20 milhões e 300 mil toneladas por ano, mais ou menos. Essa é uma diferença menor de 8%, o que é um resultado bem aceitável para a complexidade desse modelo. E além disso, além dessa comparação numérica, o resultado também foi verificado pelo engenheiro de processo responsável, que validou todos os fluxos calculados. Bom, como resultado, nós observamos que a eficiência dos britadores reduzia em 10% de acordo com a entrada de canga ou hematita. E também observamos que as peneiras eram muito suscetíveis às condições climáticas, ocorrendo uma redução de 15% entre o tempo seco e o tempo chuvoso. Aqui temos um gráfico de barras com todos os equipamentos dessa unidade operacional e suas respectivas disponibilidades. Fica evidente que grande parte das paradas dos equipamentos são influenciadas pela interação da lógica SCADA, o que limita a disponibilidade da planta. E uma outra forma de identificar os gargalos foi utilizando a análise do P195, e aqui observamos que os principais problemas ocorrem nas correias que enviam a carga circulante para os britadores terciários. Elas normalmente acabam sendo sobrecarregadas por intertravamento parando outros equipamentos que vão influenciar em toda a produção da planta. Como considerações finais, alcançamos uma visão sistêmica do processo através da simulação, onde conseguimos considerar desde o material da mina até o embarque do produto. E além disso, o estudo mostra-se fidedigno comparado à realidade, principalmente por incorporar à simulação dinâmica a simulação de eventos discretos, o que permitiu um espectro muito maior de resultados para serem analisados. E para encerrar essa apresentação, deixo aqui uma provocação. Usaram ou não usar a simulação? Qual que é a sua escolha? Gostaria de agradecer a Vale, que permitiu a publicação desse trabalho, e também a sua equipe, que foi de fundamental importância no desenvolvimento da simulação. Deixo aqui meus contatos, e-mail, celular, e estou à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.